E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui com mais um Chimarrão com Farina e hoje nós vamos falar dos jogos de sábado. Tem um monte de jogo, nós vamos focar no final de semana, vou dar atenção especial ao futebol, porque a gente vai ter que falar bastante aqui sobre os jogos, são muitos jogos que a gente faz um filtro inicial e depois a gente monta um filtro mais preciso para ir para uma lista, tá certo? Então, vamos falar sobre futebol, mas antes, claro, tem que chamar a atenção aqui dos meus parceiros, ó, esse lado aqui, ó, aí, Bolsa de Aposta, Betfair, o Edbet e MyBetSpace, que são os nossos parceirões que estão aqui sempre apoiando o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então? Vamos ver o que nós temos pela frente. Dia de sábado, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, né, pra gente ter um pouquinho mais de espaço, né, tem um pouquinho mais de aparecer, né, mano, a gente quer aparecer. Aí, bora, aqui eu não tô aparecendo, agora eu tô. Vamos lá. Pessoal, iniciando aqui, 8h30 da manhã temos o Xangai Shenhua e Xangai Port. Um jogo bem interessante, de duas boas equipes. O Xangai Port é o favorito jogando fora de casa. São duas equipes que marcam bastante no HT. O Xangai Port vem aí de 3 vitórias consecutivas. Então é um jogo bem interessante. Vamos ver a classificação aqui, né? O primeiro contra o segundo colocado. Se eu não me engano, é isso mesmo. O Xangai Port não perdeu nenhuma partida ainda fora de casa. A única partida que ele perdeu em 18 jogos foi jogando em casa, certo? Então, temos aí um Xangai Port que vem muito bem fora de casa. Eu vejo uma boa oportunidade aqui para a gente trabalhar um possível 1-0 nesse jogo. E, é lógico, se o Xangai Shenhua também estiver jogando bem, também estiver chegando, a gente pode trabalhar um lei 0-3 nessa partida. Vamos ver qual é a oportunidade que vai nos dar no live. Também às 8h35 temos o Meizhun Haka contra o Dalian Pro. Meizhun Haka que vem de 2 derrotas, certo? O Dalian Pro também não tem uma race muito legal, são duas equipes que concedem muitos gols, mas também fazem. Então eu vejo aqui uma possibilidade bem bacana da gente trabalhar um 3-0 nesse jogo do Meizhun Haka. E Dalian Pro, o odd de 1,57 para o Meizhun Haka, eu acho que o 3-0 vai estar bem legal para a gente trabalhar. O over 0,5 HT do Haka é 89% e o in-meio 94%. É uma equipe que marca bastante gols, mas também leva, certo? Então vamos ficar ligado, que eu acho que vai ter boas oportunidades. Lá na Suécia temos o Häcken e o Elfsborg, duas equipes muito boas da Suécia, o primeiro contra o segundo colocado. O Häcken só perdeu uma partida jogando em casa e venceu, né, de 8 partidas, venceu 7 e perdeu uma. E o Elfsborg é o melhor visitante da competição, com nenhuma derrota até agora. 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Então vai ser um jogo em que eu vejo com certeza uma tendência muito grande de gols para os dois lados, né? Temos ali uma odd de 2,30 para o Häcken, mas eu separei esse jogo, mesmo ele estando um pouquinho fora do range de odds, porque é um jogo extremamente importante de duas boas equipes, tá certo? Então vamos ficar ligado, esse jogo é às 10 da manhã do sábado. Vesely e FC Copenhagen, um pouquinho de cuidado com esse jogo, a competição começou há pouco tempo, o Copenhague joga fora de casa, nós não temos ainda uma avaliação importante sobre as duas equipes. Copenhague, primeiro jogo venceu, o Vesely perdeu, mas isso não quer dizer muito nesse início de competição, certo? Então pode ser um jogo interessante, principalmente para o live, se nos der uma boa leitura, mas temos que tomar cuidado porque está começando agora a competição, tá? Stabæk e Molde. Molde também é uma grande equipe, um oposto do outro, né? O Stabæk vem de derrotas e empates nos últimos 5 jogos e o Molde vem de vitória, né? O Molde vem muito bem, é o 4º colocado nesse momento como visitante. Não vem fazendo bons jogos como visitante, joga melhor em casa, né? Como a gente pode observar aqui, ó, tá?
mas é um jogo em que eu tenho uma expectativa em que o molde vai ser aqui um favorito. Para esse jogo tem 81% de 0,5 e de 1,5. Tá? Então vamos acompanhar essa partida, acho que vai nos dar uma boa oportunidade também. Fortuna e Hertha Berlim, um jogo que também está fora do nosso range de odds. Eu separei para assistir mesmo, porque a Bundes 2 está começando, mais uma Bundes 2, mas a gente não tem como separar nenhuma partida para trabalhar de fato, não tem pré-análise, não tem nenhum jogo visto, então muita calma, acompanhar o jogo, que vai ser bem legal aí a gente acompanhar essa Bundes 2. Servette e FC Zurich também, muito cuidado, competição começando, as duas equipes venceram na primeira rodada, mas a gente não tem muita informação, todos jogaram o primeiro jogo somente, muito cuidado, vamos analisar, tá só começando a temporada e eu acho que isso é o que é mais importante. Mesma coisa para o jogo do Genk. Genk é uma equipe que a gente acompanhava na temporada passada, é uma equipe muito boa, mas temos que ver nessa temporada como é que tá, quais foram as peças de reposição, qual foi a alteração que teve na equipe e se a equipe vai se comportar bem nessa temporada, tá bom? Então, principalmente, pessoal, para esses primeiros jogos de competição, muito cuidado, tá? Muito cuidado, vamos com calma, que tá só começando. Aqui sim, já no Campeonato Brasileiro nós temos Fluminense e Santos. Acho que o Fluminense, embora tenha oscilado muito, vai levar vantagem contra o Santos, mod de 1,57. O Santos fez bom jogo contra o Botafogo, merecia ter vencido, mas infelizmente o Botafogo foi lá e buscou, quer dizer, infelizmente para o Santos, né? Felizmente para os botafoguenses. Então eu acho que o Fluminense vai ter uma certa facilidade aqui contra o Santos. A gente pode pegar uma boa odd aqui no 0-1, tá bom? Inter e Cuiabá, cara, eu tenho muito medo desse time do Cuiabá. É só a gente olhar a race aqui do Cuiabá. Nos últimos 5 jogos foram uma derrota, 3 vitórias e um empate. E o Inter foi uma vitória, 3 empates e uma derrota. Então muito cuidado com esse jogo. O Cuiabá gosta de aprontar para cima dos times maiores. O Inter não vem tão bem, precisa demais dessa vitória. Eu acredito num gol do Inter, sim, pelo menos, mas eu vou deixar esse jogo muito para leitura de jogo da hora, para o live, tá bom? Atlético Paranaense e Cruzeiro, um bom jogo também. Eu vejo o Atlético Paranaense bem no Campeonato Brasileiro, está ali na 5ª colocação, foram 16 partidas, 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Jogando em casa, o Atlético Paranaense é uma equipe muito forte. São 8 partidas, 6 vitórias, 1 empate e uma derrota, 14 gols feitos e 7 gols levados. Enquanto isso, nós temos um Cruzeiro que é um bom visitante. Foram 7 partidas, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 12 gols e tomou 5. Então, a gente vê duas equipes que uma joga muito bem em casa e a outra joga melhor fora. Vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser um jogo bem bacana de acompanhar e acho que teremos boas oportunidades de trabalhar aqui um Lei 0-1, um Lei 3-0 de repente, tá? Então acho que vai nos dar uma boa possibilidade de trabalhar. E aqui temos um Corinthians e Vasco, né? Vasco enganou todo mundo quando começou bem no Campeonato Brasileiro e depois decaiu. Né? Aí concedeu primeiro em 9, concedeu em 9, perdeu 9, não ganhou em 9, concedeu 2 ou mais gols em 6. E o Corinthians, né, aquelas coisas, vem vindo, tropeça, cai, volta e vai, né, a tranco e barranco. Eu acredito sim num jogo mais equilibrado, tá? Porque são duas equipes que vêm com dificuldade, mas um Corinthians favorito e fazendo pelo menos um gol pode nos dar uma boa possibilidade de trabalhar um 0-1, tá bom? Esses são os jogos que eu selecionei pro dia do sábado, é pré-seleção. Jogos que eu separei para gols foi o Xangai Shenhua, o Meizhun Haka e o Fortuna e Hertha Berlin. Jogos que separei para gols. E o jogo do dia para mim vai ser esse do Meizhun Haka contra o Dalian Pro, que a gente comentou, né? Um possível 3-0 e um possível 0-1 se nos der um padrão bacana, tá certo? Então, pessoal, esses são os jogos de sábado. Quero dizer para você assim, muito cuidado. Tenha tranquilidade, está só começando algumas competições, não adianta querer se botar nas primeiras rodadas sem ter uma noção do que a equipe vai fazer, né? Então,
toma cuidado, vai com calma, tenha metodologia, tenha estratégia, tenha inteligência emocional, que isso faz toda a diferença para o nosso trabalho, tá certo? Então é isso, desejo um bom dia de trabalho para todos vocês, fiquem ligados aí nas nossas redes, que a gente vai estar divulgando para você mais material, tá bom? Amanhã eu estou de volta aqui para os jogos de domingo, tamo junto, pessoal!